Olá, Nutriberac, como estão vocês? Espero que bem, né? Então vamos à nossa primeira aula prática de técnica dietética 1. Estou aqui na escola, no laboratório de biologia, gravando para vocês a aula de pesos e medidas, gravimetria e volumetria, que logo após a aula teórica vocês estarão aí recebendo, né, o vídeo desta aula. Então aqui, como medida caseira, para iniciar, nós vamos padronizar. Padronizar com o quê? Padronizar o peso em gramas e o volume em ml das medidas caseiras, né? Com a água. Então, quais são os utensílios de medida caseira que nós vamos utilizar, que é utilizado na literatura, tá? Nós vamos utilizar o copo de requeijão. Temos aqui o de vidro de plástico, dois exemplos para vocês conhecerem, tá? Vamos utilizar a xícara de café, eu trouxe descartável, copinho de café, o mesmo tamanho da xícara de café. Vamos utilizar a colher de arroz, né? Colher de arroz. Ó, não confunda a xícara de café com xícara de chá. A xícara de chá, ela é uma xícara maior, aquela que nós tomamos, né, o leite com café. Então, a xícara de chá, faça a medida aqui, ó, medida caseira, tá? Aqui na escola tem esses copos, então tem uma, duas xícaras, 1,5, tá? Que é geralmente essa daqui, né? Aqui é a nossa xícara dos professores, mas como ela não é totalmente padronizada, tem vários tamanhos, eu prefiro usar o copinho medidor marcado com medida caseira. Colheres. Colher de arroz, como eu mostrei para vocês, que é a maior, que serve arroz. Colher de sopa, que é a que nós nos alimentamos. Colher de sobremesa, tanto faz essa como essa, são dois exemplos. Agora, colher de chá e colher de café. Aí, colher de café, eu não tenho ela em inox, eu trouxe a medida caseira, né, que é essa menorzinha. Aqui tem todas as colheres também, tá, nessa medida aqui, que vai de colher de chá, colher de sobremesa, só que assim tem que ter cuidado, porque não vem, algumas vêm com o nome do tipo da colher, mas algumas vêm só com a quantidade em ml, que é baseado na água, tá? Então essa primeira eu vou fazer a medida em ml, que eu vou utilizar, né? Cada recipiente eu vou colocar água e vou medir aqui na proveta a quantidade em ml, e na balança digital, né? Depois que eu pesar cada um, eu vou medir nessa balança digital, tá? E vou passar para vocês os resultados. Então, pessoal, aqui vocês têm a água no copo de requeijão, né? Na qual tá dando 200 gramas. Porém, eu pesei o copo seco, ele pesa 15 gramas. Então, são 185 gramas de água no copo de requeijão, tá? Então, para eu saber o ml, eu vou colocar na proveta, tá? A proveta de 100 eu sei que não vai dar. Eu vou colocar nessa de 250. Que deu 190 ml. Tá? Tá marcando aí, ó. 190. Tá? Você olha, porém você olha no menisco de cima, tá? O menisco de cima é o que vai, né, que é esse aqui, ó. Você olha por cima, é o que vai nos falar, nos dizer a medida. Você vê que ainda não tá chegando realmente no 190 pela sombra ali da água, porque aqui na frente você acha que tá. Então é 189, tá? 189. Então, do mesmo jeito eu vou fazer com a colher de arroz, a colher de chá, a colher de sopa, tá? De sobremesa. Nós vamos medir, colocar água na colher. Eu vou colocar água na colher. Vou colocar na proveta, que já pesei a proveta. Ela dá
110 gramas, né? Aproveita de 100 ml. E vou colocar o funil para medir também em ml. Antes disso, vou botar água aqui com o funil. Então, como eu estou só com a mão e o meu suporte não dá, eu vou ter que usar as duas mãos, eu não vou conseguir gravar, não tenho quem me ajude aqui, mas vou fazer todos os valores, vou passar para vocês. Depois nós vamos ter dos alimentos, tá? Daqui a pouquinho. Então, vamos agora para os ingredientes farináceos, na qual eu vou fazer a medida da farinha de milho, farinha de trigo e açúcar, tá? Escolhi esses 3 ingredientes, tá? São muito utilizados na culinária. E aí, eu tô medindo aqui já, fazendo a medida caseira da xícara, né, de farinha de milho. Então, eu peguei a medida, o copo de medida caseira, vocês estão vendo aqui, ó, 1 xícara, certo? Então, essa primeira medida é sem nivelamento, como vocês estão vendo, viram na aula, tá? Sem nivelamento, você não nivela com o lado cego da faca, com colher, com nada. Com espátula, aliás, com o lado cego da faca, não nivela, só coloca e vê a marcação. Eu fui, por curiosidade, fazer a medida aqui nessa xícara de chá. Gente, olha, na metade, praticamente, um pouco acima da metade. Então, por isso que nós não devemos nos basear nessa xícara de chá, tá? Então, eu vou me basear na medida caseira de xícara, certo? E na qual aqui, nesse caso, eu não vou fazer medida em ml. O que me interessa aqui é em gramas, tá? A unidade, a medida caseira e o resultado em gramas. Na qual eu coloquei um prato aqui na balança. Olha aqui. Um prato aqui na balança. E vou fazer o peso. Tá? Espero que o celular não caia. Então, deu 340 gramas o prato. Eu aperto em tara, que zera. E eu vou fazer a medida em gramas dessa xícara de farinha de milho. Do mesmo jeito, eu vou fazer para a farinha de trigo e açúcar, tá? O resultado, para vocês verem aqui, ó, deu 100 gramas, tá? Só o peso da farinha, porque eu tarei o valor do prato. Então, zerou o valor do prato, né? Que era 340 gramas. E assim ficou só o valor da farinha, tá? Então, a farinha de milho, 100 gramas, né? Na xícara de chá. Farinha de milho, 100 gramas na xícara de chá, certo? Vamos fazer também a colher, né? A colher de... Então, eu vou colocar aqui no recipiente maior e vou pegando as colheres para medir também aqui no prato, tá? Então, essa colher de arroz, por exemplo, vocês vão ver ela sem nivelamento, ó. Eu não passo nada. Quando eu vou fazer com nivelamento, eu pego uma espátula e vou nivelar. Vou deixar ela rente, né? Rente aqui a borda da colher. Aqui não, eu só botei a farinha e vou pesar também essa farinha de milho. 30 gramas, tá? A colher de arroz da farinha de milho. O ideal seria fazer 3 medidas, gente, mas eu tenho que fazer 5 tipos de, né, de experimentos, tá? Então, não tô usando máscara, por quê? Porque os ingredientes são meus, sou eu que vou utilizar e não tem ninguém aqui comigo, tá, gente? Ninguém, nem da minha família, nem da escola, certo? Mas o ideal, se vocês estivessem fazendo a prática com um colega e tudo, do mesmo jeito, a colher de sopa e assim por diante. Então, gente, para fazer com nivelamento, aqui é a farinha de trigo. Eu coloquei, joguei ela aqui no copo,
fui colocando, eu já fiz sem nivelamento e fui colocando ela aqui nesse recipiente. Aí, para fazer com nivelamento, eu tirei o que eu tinha utilizado ali no recipiente, fui colocando aqui nesse copo de requeijão com a colher e vou nivelar. Ó, o que é nivelar? Para ficar melhor, vou colocar aqui nesse recipiente. Né, lado cego da faca, você fazer com que tire só o que fica acima do nível, né, do copo. No caso aqui, eu não posso bater, encarcar, fazer nada. Por quê? Porque eu fiz como uma medida caseira, uma base para isso, né? Quando você vai fazer ela sem nivelamento, você deixa um pouquinho abaixo, né? Tipo meio dedo por conta de não ficar não passando tanto da medida real, né? Que deve ser mais ou menos, né? Então aqui vai dar um valor em gramas, que eu já zerei a balança, ó. Coloquei o prato e zerei. Então deu 120 gramas com nivelamento. Então é muito variável, não tem a questão de ser abaixo do sem nivelamento ou acima, certo? Então, a farinha de trigo com nivelamento no copo de requeijão deu 120 gramas, tá? Aí eu vou fazer agora, né? Vou jogando aqui dentro desse recipiente e vou medindo as colheres, né? Por último, eu faço a medida da xícara, tá? Esse mesmo prato eu vou colocar aqui, que já tá nivelado, já tá zerado, né? E vou fazendo o nivelamento das colheres. Então, fica difícil porque eu tô só com uma mão, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui um suporte. Eu tenho que não estava dando certo esse suporte, mas vai dar certo, Deus é mais. Vou colocar para ver se ajuda aqui. Aí eu mostrar a vocês como fazer o nivelamento na colher. Tá? Opa! Vai dar certo. Pronto. Agora vai dar certo. Olha aqui. Nivelamento na colher de sopa, mais uma vez. Tá? Aí você passa o lado cego da faca. Pronto. Tá aqui, ó. Colher de sopa. Vou medir aqui. Deu em torno de 5 gramas. Lembrando que essa balança não é de precisão. A de precisão tá com probleminha, tá? Então, com nivelamento, deu 5 gramas. Então, meus amores, agora vamos para os ingredientes líquidos, tá? Esse nós vamos fazer do óleo de soja, tá? E do leite integral. Então, aqui eu já botei no copo de requeijão óleo de soja. Deixa mais ou menos assim, meio dedo, tá? Meio dedo da borda. Certo? Então, eu vou fazer a medida tanto em ml quanto em peso. Eu já pesei a proveta, já tá aqui a proveta na balança, tá? Já fiz, ó, o peso dela é 110 gramas. Então, eu vou tirar o peso, ó, apertar em tara e vou colocar, tá, a medida do óleo em ml. Com certeza vai dar mais de 100 ml. Eu posso fazer a medida 2 vezes e vou botando o restante aqui nesse recipiente. Por falar nesse recipiente aqui, olha, eu fiz a medida de farinha nela, tanto farinha como açúcar, dá 1 xícara, né? A medida de 1 xícara de chá, aquela xícara grande. Então, o ideal é um recipiente de louça que temos aqui no laboratório. Eu fiz as medidas de xícara por ela
para me certificar através da medida caseira, aquele copo com a marca. Para poder nivelar, tem que ser nessa. Só que os líquidos não tem nivelamento, tá? Então eu vou colocar aqui um funil. Aí você me diz: ah, Ana Carla, vai ficar... Eu vou ter que tirar um pouco do que ficou, né? Fica no funil, não fica, tá, gente? Não fica. E aqui também não chegou em 100. Agora sim. A gente veio pro menisco superior. Agora sim. 100. Então, o restante, como é que eu vou saber? O restante, eu vou dispensar esse 100 aqui. E vou medir o final. Para mim não ter problema com cair lá de fora, é preferível usar o funil, tá? Então, eu tenho mais de 200 ml de óleo de soja no copo de requeijão, certo? Como é que eu posso saber? Eu posso usar uma pipeta. Eu posso usar uma pipeta. Parece. Tá? Então aqui eu tirei da pipeta, com a pipeta eu tirei 1,5 ml. Aliás, 2. Olha aqui, 1,5 ml, né? 9 fica 1,5 ml. Então vão ser em torno de 201 ml,5, tá? Para o copo de requeijão. Como é que eu vou saber dos outros? Eu posso usar uma proveta maior também, tá, gente? Que eu quis usar essa pequena porque eu tinha pesado já ela aqui, certo? Então eu vou tarar aqui para ficar melhor para mim medir pelo copo mesmo de requeijão, que dá 150 gramas, né? Então, quanto é que eu tenho total? Como é que eu tenho a certeza? Eu vou me certificar fazendo diretamente nele. Em gramas, eu falei que em ml é 201,5. Em gramas eu tenho 170 ml de óleo. Então, para o leite eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando, fazer também nas outras medidas caseiras. Xícara de chá, que eu uso esse. Xícara de café, que é o copinho. Vou botar o óleo, tanto óleo como leite, copinho de café. Colher de arroz, colher de sopa, colher de chá e colher de café. Então, pessoal, continuando os ingredientes líquidos, né? Aqui na balança vocês já estão vendo uma xícara de chá de leite. Então, visualizem aí. Então, ela pesa 155 gramas. Por quê? Porque antes de colocar o leite, eu já reduzi o peso dela. Apertei em tara, zerou a balança e eu coloquei a xícara de leite, que esse recipiente equivale a uma xícara de chá de leite, tá? Certo? Então, como já tá zerado, ó, 160 gramas, é o peso do recipiente vazio, eu também vou fazer do ingrediente pastoso, que é a manteiga, tá? Olha ali, vocês viram que do leite pesa 155 gramas, né? Aqui é em gramas. No caso da manteiga, ó, pesa 130, tá?
Então, eu vou anotar aqui os pesos e vou fazer a medida das colheres de leite, certo? Então, cada colher de leite eu vou estar colocando aqui para fazer a medida. Por exemplo, eu vou colocar mais perto para vocês visualizarem. E eu tenho que ter um equilíbrio. Desculpa, peraí. Zerei. Vamos lá. Melei a balança. Quase ao vivo aqui, tá, gente? Para vocês, não vou cortar muitas coisas. Então, aqui deu 5 ml. Não, desculpa, parou no 10, né? Parou no 10, 10 e 5, vamos fechar no 10, que essa balança não é a balança de precisão, mas é o que temos, tá? Balança deu 10 gramas, tá? Para mim saber em ml, eu vou colocar na pipeta, tá? Vou colocar nessa pipeta, tá? Então agora eu vou fazer em ml e todas essas quantidades eu vou passar para vocês, tá? Continuando os ingredientes pastosos, vocês estão vendo aqui o ovo batido, clara e gema. Eu já pesei aqui nesse recipiente a gema e a clara separada, na qual deram 35 gramas a clara e 10 gramas a gema, os dois juntos 45. Então aqui eu estou fazendo eles dois batidos para ver se tem alguma diferença e agora eu vou pesá-los, tá? Para ver se tem alguma diferença. R$ 45 gramas também, gente. Então, assim, prova que não tem nenhuma diferença, né? 45 gramas, o ovo batido, tá? Então, pastoso foi a manteiga, que eu também, além de pesar no copo de requeijão, na xícara de chá, eu pesei na xícara de café, colher de arroz, colher de sopa, colher de sobremesa, colher de café. Então, eu vou agora para a parte dos diversos, que é biscoito, no caso biscoito maisena e pão francês, tá? Pessoal, então aqui eu tô pesando biscoito maisena, tá? Tá dando 5 gramas, como vocês estão vendo. Então eu peso uma unidade, outro biscoito, só para ter certeza, e outro. Então, 5 gramas cada um, tá? Então, eu vou pesar um pão carioquinha, tirar o biscoito, pesar o pão carioquinha, que esse daí deu 35 gramas, e vou pesar a metade de um pão carioquinha também, tá? Vamos ver, que deu em torno de 20, né? 20 gramas, aqui deu 35, esse 20, tá? Então, para vocês terem ideia aí, né, da medida caseira, do quanto pesa, né, cada medida caseira, no caso aí unidade de biscoito e unidade de pão.